Pessoal, se ficou alguma dúvida, eu disponibilizo o meu celular aí durante a semana sobre a questão do 13º. Eu posso auxiliar e responder alguma coisa. Professora Bianca, nós temos a palestra com a Bianca agora, que fala sobre a importância da oratória, efetividade da comunicação do poder público com a sociedade, mídias sociais, imprensa e marketing pessoal. A Bianca Aidos. Pessoal, eu vou pedir, agora é uma palestra um pouquinho diferente, ela foge um pouco do que o Edson estava falando, por isso a gente vai precisar cada vez mais da participação e da atenção de todos vocês. O pessoal do fundo acho que resolveu um pouquinho o problema do calor, tá certo? Tá. Bianca, eu acho que dispensa a apresentação também, a professora que está há muito tempo com nós. Seja bem-vinda. Obrigada. Pessoal aqui de todo o estado presente, eu acredito. Uma salva de palmas para a professora aí, gente. Boa tarde, obrigada. Vou ficar aqui em cima porque eu sou baixinha. Vocês me enxergam bem, tá bem? Não vou sentar também. Eu sou a Bianca Aidos. Talvez alguns já me conheçam, porque já fizeram curso comigo. Outros não. Então, eu sou fonoaudióloga, formada há 18 anos, sou professora de cursos de oratória, de dicção, oratória, professora de disciplinas que preparam as pessoas para a exposição nas mídias, então dou aula em faculdades, ensinando as pessoas a falarem bem em público ou nas mídias. Sou fonoaudióloga da Band, faço a preparação vocal dos apresentadores e repórteres das rádios e da televisão. E hoje estou aqui para falar para vocês sobre a comunicação, a importância da comunicação no meio público. Eu começo com uma citação de um poeta maravilhoso, gaúcho, chamado Mário Quintana, que dizia assim, que tal a pressa de se comunicar que as pessoas esqueceram de se expressar. E o que isto quer dizer? Que são poucas as pessoas que prendem a atenção do interlocutor quando falam. Que tem empatia. O que é isso, empatia? É a ação de se colocar no lugar do interlocutor, no lugar do outro, e pensar como, se eu fosse o outro, como eu gostaria de escutar tal informação. E aí, eu pergunto aqui para vocês, como eu disse, são poucas as pessoas que falam bem, que prendem a atenção, que despertam interesse, que têm retórica. Vocês sabem o que é retórica? É o poder de convencimento e persuasão. É aquelas pessoas que têm o poder de envolver o interlocutor, de influenciar positivamente ou às vezes negativamente, de convencer, de cativar, que é uma outra habilidade de um bom falante, além da empatia, é o carisma também. Tem diferença entre simpatia e empatia, tá? Empatia é o poder que a pessoa tem de se colocar no lugar do interlocutor, e simpatia tem a ver com as características da pessoa, de ser sorridente, de agradar, de ser agradável. E aqui eu pergunto para vocês, eu quero uns 3 nomes de oradores que vocês admiram. De pessoas que falam bem, seja mulher, seja homem. Obama, meu favorito. Quem mais? Brito? Sim, ex-governador? Quem? Advogado? Ele é da RBS, tá? Ele é apresentador. Cláudio Brito. Quem mais? Mais um, William Bonner. Então vamos pegar estes 3. William Bonner. Por que você gosta do William Bonner? Me diz. E o que você gosta na maneira como ele fala?
Transparência, que mais? Alguém, vocês pode... A maneira como ele fala a notícia. Que mais? Quem gosta do William Bonner também levanta o braço. O que vocês gostam? A voz, a qualidade vocal, tão importante num bom falante. Quando a voz é agradável, prende a atenção, passa credibilidade, passa segurança. Imagina eu aqui falando com vocês assim, desse jeito. Nada contra vozes agudas, porque a minha voz é aguda lá em casa. Mas eu faço essa brincadeira porque, às vezes, a gente não entende por que numa pessoa, numa palestra, um professor fala e nós não prestamos atenção. Uma coisa irrita, sabe? Pois é. E aqui eu chamo a atenção de vocês o quanto a voz deve vir de mãos dadas com a mensagem. Garanto, se o William Bonner tivesse uma voz estridente, chata, monótona, vocês não seriam a audiência dele. Vocês mudariam de estação. Estou certa ou estou errada? Certa. Então, olha como é importante a voz. E é na voz que ele passa a credibilidade, que ele prende a atenção de vocês. Quem mais? O Cláudio Brito. Por que o Cláudio Brito? O que ele tem na comunicação que você gosta? Clareza de ideias, bom preparo, organização do pensamento. Ele articula palavras, ele mexe bem os lábios para falar. As pessoas que têm uma boa articulação, que é o ato de pronunciar bem as palavras, elas passam credibilidade. O interlocutor entende. Até mesmo as pessoas que têm dificuldade de audição entendem melhor aquelas pessoas que falam com uma pronúncia adequada, que não comem letras, que falam todos os R's, todos os S's. E o Cláudio Brito, ele é um exemplo de quem fala muito bem o português, não é? Que aplica bem as concordâncias, que modula a voz. O que é isso? A pessoa que tem ondas na voz, as pessoas que falam de uma forma muito monótona, assim, muito reta, daqui a pouco a gente nem presta mais atenção no jeito que a pessoa está falando. Porque a pessoa que fala assim, desse jeito, de uma forma monótona, quando ela está alegre, ela fala assim, desse jeito. Olá, pessoal, estou muito feliz de estar aqui, agradeço muito o convite, estou extremamente lisonjeada por ter sido convidada para este evento. E a pessoa que está triste, ela fala desse mesmo jeito. Eu não sei o que está acontecendo comigo hoje, estou com uma dor de cabeça, uma dor no peito. Ela não tem emoção. E ela fica chata. Então, estes comunicadores, e eu já falo de Obama, que eu não esqueci, eles têm uma característica de prender a atenção do interlocutor e de passar credibilidade por meio da sua voz e da sua fala. Uma outra característica que estes comunicadores têm é a limpeza na comunicação, nas frases. Eles usam pausas, que até é um recurso que o Obama usa muito, mas eu já falo de Obama. Pausas. Para que serve a pausa na fala? Quem pode me dizer? Para que serve a pausa na fala? Para respirar, o que mais? Organizar o pensamento, o que mais? Buscar a informação, engolir a saliva. A pausa é interpretativa e ela deve ser silenciosa. E o que é que a maioria das pessoas fazem na pausa? Vocês sabem? Na minha opinião, tem pessoas que perdem oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional, de crescimento na carreira, por dificuldades na comunicação. As pessoas elas ficam na zona de conforto e aí elas não conseguem se expressar. Que coisa chata. Quem aqui já não fez palitinhos? De quantos as?
palestrante falou, a professora falou. A gente fazia isso na época de colégio. Eu fazia, pelo menos. Quem é que fazia aqui? É? Aí tem outros. O daí, o né. Ó, deixa eu só falar para vocês o seguinte. O an, o é, não serve para nada. Só para sonorizar, quebrar a mensagem e desviar a atenção do interlocutor. Fora que quem tem muitos vícios, como o an e o é, não passa credibilidade na sua fala. Porque o an dá a impressão de que a pessoa não sabe o que ela vai dizer. Ela fica, por mais que ela saiba. Mas o né, ele pode ser usado, porque ele existe. O né é a junção do não e é, que nós colocamos no final da frase para pedir a confirmação para aquilo que nós estamos falando. Né? Né? É. Porém, tem vezes que eu utilizo o né demais, em demasia. E aí, por exemplo, na minha opinião, né, todas as pessoas, né, deveriam ter no seu currículo, né, um curso de oratória, né? Porque não adianta falar bem outras línguas, né, inglês, espanhol, né, e não falar bem a sua própria língua, né? Eu sei que vocês vão identificar pessoas que vocês conhecem. Pois bem, é um exercício isso. O né que eu coloquei em vários momentos, ele tira a credibilidade do que eu estou falando. Porque eu começo dizendo, na minha opinião, né? Se a opinião é minha, eu não preciso da confirmação de vocês. Começa por aí. E aí eu falo algo que eu tenho certeza que, na minha opinião, todas as pessoas deveriam ter no seu currículo um curso de oratória. Porque não adianta falar bem outras línguas e não falar bem a sua própria língua. Vejam como fica mais assertivo, como fica mais limpo. E o vício é algo que tira a atenção do interlocutor e tira a credibilidade da mensagem, como eu já disse. E ele pode ser eliminado. Basta a pessoa identificar que ela tem esses vícios. E existem técnicas para isso. Muito bem. Falando de Barack Obama. Quem é que gosta do Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos? Levanta o braço. Um pouquinho mais da metade, vamos dizer assim. Mas, enfim, para mim, Barack Obama é o orador, é o melhor orador dos últimos tempos. Por quê? Porque ele é preparado. Barack Obama não caiu de paraquedas na presidência dos Estados Unidos. Barack Obama se preparou anos e anos. E não é dom de Barack Obama falar em público. Falar que é dom de Barack Obama é ofender ele, inclusive. E aqui eu respondo isso. Por que a Bianca está falando que é chamar Barack Obama de preguiçoso e que é uma ofensa dizer que o Barack Obama tem dom de falar em público? Porque falar em público não é dom. É algo que vocês podem desenvolver. Qualquer um de vocês pode desenvolver a habilidade de falar em público. Bianca. Fale. Aproveitando a deixa, já que está falando do Barack Obama, veio uma perguntinha para tu falar da oratória do ex-presidente Lula. Posso falar? Posso terminar o Obama, depois eu falo. Sem problemas. Aqui, gente, eu deixo bem claro que nós falaremos de pessoas e não de partidos, ok? Combinado? Tá. Então, vou concluir o Barack Obama e já chego aí. Então, Obama é preparado. Esforço, dedicação, fazem parte de um bom orador. Tem gente que, de repente, agora eu quero ser vereador, agora eu vou ser candidato, agora, porque só me disseram que eu falava bem. Não é bem assim. E vou dizer que são raras as pessoas que procuram ajuda do meio político. As que procuram, nós vemos que se destacam muito bem. Então,
Barack Obama tem carisma, isso talvez seja nato dele, mas ele é muito preparado, ele estudou muitos anos oratória, ele estudou muitos anos técnicas de persuasão. Para vocês terem uma ideia, Obama tem formação em hipnose ericksoniana, que é um tipo de hipnose para se fazer entender, para comunicar bem, para conectar com as pessoas. E Obama lê em Braille. Alguém aqui lê em Braille? Braille é a língua do cego. Ele lê em Braille. Aí vocês devem me perguntar, mas por que Obama lê em Braille? O que isso tem a ver? Não seria melhor ele falar a língua de sinais, porque daí ele se comunicaria com as pessoas que não escutam? Obama lê em Braille porque ele pensa no público dele. Ele pensa que se ele ficar lendo o discurso, ele vai quebrar a conexão com a audiência dele. E aí, ele tem o livrinho em branco, com as letrinhas em Braille, com os sinais, que ele lê o discurso dele com os dedos, e ninguém percebe. Então, vejam a preparação desse cara. Quem não admirava, talvez passou a admirar depois dessa fofoca que eu contei. Tá? E eu conto mais. Já tive, 50 metros de Barack Obama. Assisti o discurso dele, primeiro discurso dele, como presidente dos Estados Unidos em Washington, em 2009. E ali foi amor à primeira vista. Então, eu sou apaixonada por Obama, desde lá. Aí eu comecei a estudar Obama. Agora eu vou falar do Lula. Levanta o braço quem considera o Lula um bom orador. Por favor. Sem medo. Falando de pessoas. Tá bem? Tá ótimo. Menos da metade. Então, vamos lá. Para as pessoas que consideram o Lula um bom orador. Gente, mas o Lula fala assim, para ter saúde, para ter moradia, para ter segurança, interposição de língua, e ele erra o português. E vocês consideram ele um bom orador? Sim. Então tá. Oi? Poder de convencimento. Então vamos lá. O Lula não deixa de ser um bom orador, essa é a minha opinião, ok? Por ele ter a língua projetada, porque isso aqui não é língua presa, isso fonoaudiologicamente é língua solta demais e tem correção com fono. Então, qualquer um de vocês que tenha interposição de língua pode procurar um fonoaudiólogo e corrigir. Tá? Lula tem interposição de língua. Conto uma fofoca aqui para vocês. Eu tive uma professora no meu pós-graduação, porque eu fiz um pós-graduação na área de voz. E a minha professora, ela foi fonoaudióloga do Lula quando ele ganhou a primeira vez. E a primeira pergunta que nós fizemos na aula foi assim, quando ela começou a contar o caso do Lula. Mas por que tu não corrigiste os erros de português e a interposição de língua dele? Aí ela nos respondeu. Porque o marketing da campanha me proibiu de fazer isto. E por que o marketing da campanha proibiu a fonoaudióloga de corrigir os erros de português e a interposição de língua do Lula? Para não perder a identificação. Muito bem, marca registrada e para não perder a identificação com o seu público. Ela só trabalhava a voz, para ele não perder a voz nos comícios, então ela trabalhava a resistência vocal, para que ele mantivesse a voz durante toda a trajetória lá da campanha dele. Entendido? E aí, todas estas questões que chamam muita atenção em uma pessoa que vocês não conhecem, no Lula fica secundário. Por quê? Porque nós já conhecemos o histórico do Lula, e aí o poder de convencimento e persuasão, a retórica que o Lula tem, a emoção com a qual ele fala, se sobressai. Vocês compreendem isso? Concordam comigo? Não como volto a falar, não estou falando se eu concordo com as ideias ou não, mas realmente
ele é, para mim também, eu considero ele um ótimo orador. Talvez eu não votasse nele, ou alguns de vocês também não votassem nele, como presidente do Brasil, se nós tivéssemos que ter como critério principal a comunicação, a voz, o falar correto. Mas ele é um bom orador porque ele prende a atenção. Ele tem empatia, ele tem carisma. Respondido? Oi? Tem mais alguma pergunta aí? Não? Então tá. Então vamos lá. Sigo falando. Deixa eu ver o meu tempo aqui. Sigo falando sobre a fala, sobre a voz, sobre a importância de comunicar e se fazer entender. Um ponto importante é quando vocês forem falar com as pessoas, vocês saibam quem é o público de vocês. E isso é uma coisa que o Obama estuda muito. Ele sabe exatamente onde ele vai e com quem ele vai falar. Porque a comunicação deve estar adequada ao público, ao ambiente ou à proposta da pessoa. Saber com quem eu estou falando, adequar a linguagem às palavras. E aqui, eu vou dar um exemplo fora do meio político, para vocês entenderem o que eu quero dizer. Drauzio Varela, médico do Fantástico. Quem não conhece, levanta o braço. Beleza, todo mundo conhece. Drauzio Varela é uma pessoa que, para mim, também é um excelente orador, porque ele fala de uma forma muito simples, muito fácil. Ele transforma uma doença, uma patologia, numa informação muito fácil de entender. E aí, o que eu quero dizer para vocês é que quando nós estamos com pessoas que não são do nosso meio, então, quando o Drauzio Varela fala com as pessoas leigas, as pessoas que não são da medicina, não são da área médica, ele tem que adaptar a linguagem dele. Outro dia chegou no meu consultório um paciente, uma moça, com os olhos deste tamanho. Ela tinha me ligado uma hora antes, pedido um encaixe na minha agenda, porque ela estava saindo do otorrino, do médico da garganta, apavorada. Aí ela chegou com os olhos desse tamanho me dizendo assim: Bianca, eu vou morrer, olha este laudo. Me diz se eu vou morrer e quanto tempo eu tenho de vida. Aí eu lendo o laudo dizia assim: nódulos bilaterais de cordas vocais, de pregas vocais edemaciadas, hiperemiadas, com secreção purulenta e aritenoides com indício de RGE. Entenderam o que eu falei? Se vocês pensarem no que eu falei, vocês já fizeram o atestado de morte da moça, não? Sim? Mais ou menos. Nódulos. Quando eu falo nódulos, o que vem na cabeça de vocês? Câncer. Câncer. E aí eu disse para ela assim: olha, disso aqui você não morre. Agora de outra coisa eu não sei. O que é o nódulo? Calo nas cordas vocais causado pelo abuso e mau uso da voz. Ela era professora. Calinho, sabe? Causado pelo atrito de uma corda vocal contra a outra. Reduz com fonoterapia. Hiperemia, vermelhidão das cordas vocais. Edema, edemaciada, inchaço das cordas vocais. Secreção purulenta, igual a catarro. Refluxo, indício de RGE, que é refluxo gastroesofágico, é tipo azia que causa uma queimação nas cordas vocais. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que assim como um médico, uma pessoa da área pública, da política, também tem que se fazer entender com as pessoas, com a comunidade. Tem que falar uma linguagem fácil, simples. Falar palavras muito rebuscadas, muito bonitas, difíceis, dificulta o entendimento.
Existem políticos, e eu vou falar aqui para vocês, que eu não entendo, eu acho linda, eu acho a Marina Silva que fala muito bem, de uma forma muito fluente, mas eu não entendo a metade do que ela fala. Porque ela fala palavras difíceis. É isso que eu quero dizer para vocês. Pensem quem é o público de vocês e qual é a linguagem que vocês devem utilizar. O bom político é aquele que consegue transitar e falar bem com as pessoas mais humildes e com as pessoas de cargos mais elevados, ou que têm uma formação intelectual acima do normal. Mas é sempre pensando que é o falar simples, mas falar bem. Entendido? Bianca, Fala. temos mais uma pergunta. Quando o público é diverso, social e culturalmente, como adequar a linguagem? Teve gente que disse aqui que admira o Cid Moreira. Cid Moreira. Nelson Mandela. Sim, Steve vários Jobs. outros. Martin Luther King. Muito bem. Também gosto. Martin Luther King, Steve Jobs. E falando dessa questão da comunicação, sempre saber onde é que vocês vão, com quem vocês estão falando. E isso de fato, vão numa empresa, saber quem é a empresa, o que essa empresa faz. Ir para uma cidade, é saber quais são as características dessa cidade, o que essa cidade produz, o que tem na história da cidade, para vocês criarem conexão com as pessoas. As pessoas gostam quando o palestrante cria conexão. Por exemplo, o Barack Obama, quando esteve aqui em março de 2011, aqui eu digo no Rio de Janeiro, no primeiro discurso dele no Teatro Municipal, ele começou o discurso assim: boa tarde, todo o povo brasileiro. Quando um presidente dos Estados Unidos fala em português, vocês consideram que é carismático ou não? Sim. Aí ele começa a falar em inglês, aí tem a tradução. Mas aí ele fala que ele estava muito feliz de estar no Brasil, que ele foi muito bem recebido desde a chegada dele no aeroporto. Ele já fala dessa virtude que o brasileiro tem de ser receptivo, de ser caloroso. E o brasileiro já, que máximo. Aí ele diz assim, mais ou menos isso, que tem jogo do Botafogo, Vasco, Fluminense, sei lá, acontecendo lá fora, e vocês estão aqui, vieram me assistir, ele fala mais ou menos isso. E aí o povo ri. O pessoal da plateia começa a rir dele, meio que vaia, mas vaia não ele, os times. Aí ele começa a dar risada. Aí ele fala do futebol, que é paixão do Brasil, mais vínculo ainda. Aí ele fala no seu discurso, isso eu estou contando para vocês também trazerem isso para a vida de vocês e poder usar isto nas palestras, nos discursos de vocês. Aí ele diz assim, ele fala de algo muito pessoal dele, que ele teve uma relação muito próxima com o Brasil quando ele era adolescente, e a mãe dele falava sobre o Brasil porque ela tinha visto um filme chamado Orfeu, que passava nas favelas brasileiras e acontecia, inclusive, naquele teatro que ele estava dando discurso. E a mãe dele, já falecida, jamais imaginou que ele conheceria o Brasil, que ele conheceria o Brasil pela primeira vez, enfim, que ele iria para o Brasil pela primeira vez como presidente dos Estados Unidos. Então, quer dizer, ele fala, já que já tinha uma ligação com o Brasil, e aí ele finaliza a primeira parte do discurso dizendo um trecho da música do Jorge Benjor. Aí o povo vem abaixo, né? Então, vejam o carinho, o cuidado dele para criar conexão com a audiência. E o que eu vejo hoje nos palestrantes? Tem muitos, muito bons, mas eu vejo muito um falar para. Você sabe o que é falar para? É despejar uma informação. Eu fui convidada para vir aqui hoje, mas assim, eu vou falar, eu não estou nem aí com o que vocês vão pensar de mim. Eu simplesmente vou chegar aqui, vou falar,
vou despejar uma informação, e se vocês entenderam, entenderam. Se vocês não entenderam, o problema é de vocês. Eu vejo muito isso, eu falar para. Falar com as pessoas é diferente. Como eu falei lá no início, é criar empatia, conectar, criar proximidade, ser expressivo, que foi o que Mário Quintana disse. Tal a sua pressa de se comunicar que o povo se esqueceu de se expressar. E o expressar é isso. É querer agradar. A gente não agrada todo mundo, isso é fato. Mas é fazer o possível, é valorizar as pessoas que estão aqui e querer fazer o possível para que as pessoas gostem, participem, se sintam envolvidas e façam silêncio, como vocês estão fazendo aqui. Isso me deixa feliz, sabia? A atitude de vocês é de respeito, mas porque eu também estou tendo respeito com vocês. Pelo menos eu estou fazendo o meu possível. Eu vejo que muita gente me diz, mas olha, a plateia fica conversando, ninguém presta atenção. Mas eu garanto para vocês que 70% do manejo de uma palestra é de quem está aqui na frente. Seja palestra, seja professor, seja na tribuna. É o respeito que nós temos que ter com a plateia, com os colegas. Vocês concordam comigo ou não? Sim. Outro dia, lá na ISPM, que é a faculdade que eu dou aula, eu dei aula para os calouros, uma turma super agitada, conforme me passaram no primeiro dia de aula. Olha, Bianca, essa turma é terrível. Tá, tudo bem. Já botaram um rótulo na turma, pá, agitada, terrível. A área da turma da publicidade, primeiro semestre. Galera de 17, 18 anos. Dei a minha aula é de 3 horas e um pouco. Quando finalizei a aula, eu disse assim, gente, ai, que turma legal. Estou muito feliz, vocês são uns amores. E eles assim, começaram a rir. Davam risada. Eu digo, o que vocês estão rindo? Fala isso para os outros professores. Eu digo, mas por quê? Sim, porque eles nos taxaram como a pior turma da ESPM. E aí... E lá nós temos professores maravilhosos. Excelentes professores de mercado. Mas, enfim, como tudo que é lugar, tem aqueles que prendem a atenção dos alunos, tem aqueles que não prendem. Então, é isso. Os alunos quiseram me dizer que a turma é o reflexo do professor. Verdade? Vocês concordam também? E é. Então, isso é em tudo, gente. Na vida pública também. As pessoas são o nosso reflexo. Eu digo que, se metade da plateia está conversando, não me olha, está dispersa, eu tenho que ficar atenta, porque o problema é comigo. Se tem meia dúzia que está conversando, ou que está de cabeça baixa, eu nem me preocupo, porque tem muita gente, inclusive, que presta atenção de cabeça baixa, porque aguça o sentido da audição. Então, eu não me preocupo. Agora, metade da turma, metade da plateia conversando, desatenta, dispersa, o problema é comigo. E aí eu tenho que fazer o quê? Mudar a minha atitude aqui na frente. Eu tenho que interagir, eu tenho que fazer participar, eu tenho que prender a atenção de vocês. Fala, Jonathan. Bianca, recebemos uma pergunta também a respeito do medo de falar em público, e o pessoal quer saber uma dica para enfrentar esse problema durante uma sessão, durante um discurso. Como é que pode resolver isso? Vamos lá. Vamos fazer aqui um confessionário. Levanta o braço quem tem medo de falar em público. Vamos, gente. Tem mais gente aí, vamos levantar a mão. Bem alto! Legal? Ok? Vamos, Jane, levanta.
Então, vamos lá. Ó. Assim como vários, um dia recebi uma ligação, porque eu sou proprietária da Falando Bem, que é uma empresa de cursos de dicção e oratória. E aí o rapaz me disse assim, eu quero informações sobre o curso de oratória. Eu quero saber se esse curso vai curar o meu medo de falar em público. E aí eu disse para ele, não vai curar o seu medo de falar em público. Ele, então, que tipo de curso é esse que não cura o medo? Aí eu disse para ele, felizmente, não cura. Por quê? Porque o medo é emoção. Medo, como eu disse, emoção. Emoção vem do grego latim emovere, energia em movimento. Nós precisamos do medo, porque o medo nos protege. O que o medo não pode fazer é paralisar em situações que não há risco de morrer. A não ser que uma pessoa que vem aqui à frente tenha medo de ter uma parada cardíaca. Então, aí ok. Mas, enfim, medo de falar em público, eu garanto para as pessoas que têm este medo, que não é algo que seja fobia. Fobia já é um extremo que tem que ser tratado com terapia psicológica, psiquiátrica. Agora, eu garanto para as pessoas que têm medo, que ficam nervosas, que se apavoram, que o coração bate forte, que tem como amenizar isso, tem como aprender a lidar com esse tipo de situação, ressignificar os sintomas. As pessoas se apavoram muito com o coração que bate forte. Parece que não pode bater. Eu preparo os meus alunos sempre para o pior cenário. Sim, o coração vai bater forte. E eu digo para vocês, o dia que o meu coração não acelerar, que não me der frio na barriga, quando eu fizer uma palestra, eu vou me aposentar. Porque aí não tem mais emoção. E eu vou dizer mais para vocês. Escutei Fernanda Montenegro e Fátima Bernardes falando a mesma coisa um dia desses, numa entrevista, que o dia que elas não sentirem um nervosismo, um medinho, que elas vão se aposentar. Porque faz parte, a emoção. O nervosismo provoca boa atividade muscular, vascular, oxigênio no cérebro, adrenalina. A gente tem que aprender o quê? A lidar com essa situação. Por que nós gostamos de sentir frio na barriga e coração batendo forte quando nós nos apaixonamos? Não é verdade? Ah, quanto tempo faz já que eu não sinto mais o coração bater? Estou há 24 anos já com o marido. Saudade daquele tempo quando olhava assim, subia aquele calorão. Né? O coração batia forte, frio na barriga. Era bom, era maravilhoso. Aí as pessoas não querem sentir isso de falar em público. É a mesma coisa, gente, é ressignificar, é emoção. É entender que isso vai acontecer, que é importante e que pode ser amenizado com a preparação. Preparação emocional e técnica. Preparação emocional é exercícios de respiração, é saber imaginar como vai ser o momento de falar em público. Preparação técnica é saber o conteúdo e saber como se posicionar. Saber para onde eu vou olhar, o que eu vou fazer com as mãos, como eu vou segurar o microfone. E para dar uma palestra, eu preciso de treino. Se eu vou dar uma palestra de um assunto que eu não tenho muito domínio, eu irei treinar no mínimo 8 vezes. Porque eu sei que treinando 8 vezes, e não é treinar sentado na frente do computador, olhando o computador, lendo com os olhos, é treinar na posição que eu irei fazer a palestra. É lá na minha casa, vou colocar o meu computador, que vai aparecer uma tela, vou ficar de pé, vou pegar a escova de cabelo para simular o microfone. É assim. E eu garanto para vocês que vocês se sentem mais seguros quando vocês treinam. E o medo ele diminui um pouquinho. Vocês se sentem mais seguros. Eu digo também que quando a gente sabe o que faz com as mãos, para onde olha, nós conseguimos canalizar mais energia para aquilo que nós vamos falar, nós conseguimos concentrar melhor. E o pior juiz é a nossa cabeça. É daí que o medo potencializa. É aí que o medo potencializa. A nossa cabeça é o nosso pior juiz. Porque vem pensamentos assim, eu não vou conseguir, não vai dar certo, não vão gostar do que eu estou falando. O que aquela pessoa ali está me olhando com aquela cara feia? Está franzindo a testa.
não está gostando da minha apresentação. Não é assim que a gente pensa? Assim como tem pessoas que me olham aqui e fazem assim, tem pessoas que estão assim para mim. Ó. Só que tem gente que presta atenção fechando o semblante, fechando o rosto. Não quer dizer... Seu nome, por favor? Elvis. Que o Elvis... Não sei Elvis, mas vai dizer... de repente o Elvis até está gostando, mas o jeito de prestar atenção é assim. Concentrado. Simpático. Qual é o teu nome? A Iriane. A Iriane fica assim. Eu tenho que cuidar, porque daqui a pouco eu estou falando que eu estou assim, Iriane. Porque ela é imã. Ela é imã. Ela é daquelas que a gente... as gurias ali também atrás é daquelas que... Imã. A gente olha muito para as pessoas que fazem assim, porque dá um conforto. Só que eu tenho que cuidar também para não ficar olhando, porque senão eu vou falar sempre para as mesmas pessoas. Pergunta? O Leandro Weber, do Capão da Canoa. Os tipos de vereadores em oratória podem ser o reflexo dos seus eleitores? Que a oratória é o reflexo Isso. dos seus eleitores. É a mesma coisa, fazendo a associação com o caso do Lula, Exato. que o Lula fala errado para criar proximidade com a sua audiência. Olha, eu vou dizer que, para mim, o Lula é um caso único, porque ele era assim. Ele construiu a sua carreira assim e ele manteve. Ele preferiu manter. E eu falo mais. As pessoas, vamos pegar um público mais humilde, eles gostam das pessoas falando certo. Aliás, ninguém gosta de ver gente suja, de ver pessoas falando errado. As pessoas gostam do belo em qualquer área. Então, eu, Bianca, penso que nós temos que valorizar o nosso interlocutor. Não é porque a pessoa seja humilde, não é porque a pessoa é humilde... Oi? Obrigada. Não é porque a pessoa é humilde que eu vou falar errado com ela. Eu falo bonito com as pessoas mais ricas e eu vou falar errado com o pobre. Porque assim eu vou falar a linguagem dele. Não é assim. A gente cria proximidade com as pessoas, não é o falar errado ou falar certo. É talvez adequar as gírias, o vocabulário. Vai falar com o pessoal jovem, vai conhecer o que o jovem gosta. Vai saber dos filmes que eles veem, das séries que eles veem. Coloca isso nos discursos de vocês. Isso cria proximidade. Não é eu falar palavrão com o jovem, que eu vou criar proximidade com o jovem porque eu vou falar palavrão. Palavrão queima o filme, gente. Se as pessoas não conhecem vocês e vocês largam um palavrão, vocês queimam o filme de vocês. Mais pergunta? O Otoniel quer uma dica. Qual é a forma ou hora certa de subir o tom de voz para levantar o público? Eliásio de Mostades. Como é o nome dele? Eliásio. Eliásio. Cadê ele? O que você quer dizer com subir o tom? É falar mais alto, forte? A forma de expressar. Tá. É motivar. Isso. Bom, isso também é uma característica do orador. Tem pessoas que não têm característica de ser show. Entende? De fazer show num comício. Tá? Tem que saber quem vocês são, qual é o estilo de vocês. Porque a pior coisa que tem é forçar algo. Assim como eu digo, forçar uma piada quando a gente não sabe contar piada.
Vocês entendem? Mas o que eu entendo é o seguinte, o motivar, falar frases de impacto, não é nem na voz. Não é nem na voz. Voz que eu digo, gritar, não é isso? Embora isso funcione muitas vezes para motivar. Mas falar com expressividade, com o corpo, se movimentar, olhar para as pessoas, falar frases de impacto, citações importantes que criem conexão. Isso sim. E a forma de estar expressando no artigo do corpo também? Não há problemas de fazer gestos acima da linha da cintura, e o gesto é importantíssimo, porque o gesto reflete na modulação da minha voz. Se eu não faço gestos, a minha voz ela fica muito suave, ela fica mais monótona, mais chatinha, e daqui a pouco vocês verão que eu, como uma mistura de italiana com portuguesa, vou estar assim, ó, mexendo a cabeça para compensar o braço que eu não estou mexendo. Então, fazer gesto é importante. Só que não é gesto por fazer, aquela coisa que daqui a pouco parece que nem o boneco do posto. Né? O boneco do posto. É gesto que vai ter algum significado, que vai refletir na comunicação, na fala. Quem é? Ah, o Pedro Simon. Sim, ex-governador. Ele é super expressivo, ele é expressivo. Porque ele faz os gestos acima. Ele é muito expressivo e é muito natural dele aquilo também. Oi? Não, mas ele passa essa credibilidade, ele fala com emoção, ele dá ênfase nas palavras. Pergunta. Pessoal, silêncio. Aqui com o Jonathan. Eu vou ler na íntegra a pergunta. Eu queria saber, a professora concorda que a beleza também influencia na hora de prender a atenção das pessoas? Eu vou pensar no exemplo, adoro dar exemplos aqui. Deixa eu ver. Professor. Oi? O frio na barriga. Não, depois de o quê? 24 anos como? 24, casada, sim. Sim, bem, há 42 anos quase. Gente, pode ajudar, ajuda. Mas não é tudo, não. Não é tudo. E eu vou dizer para vocês que tem muitas pessoas bonitas, homens e mulheres, que não é só a beleza, porque falam pessimamente e não cativam. Ai, ele é bom, para. Falando. Tu quer dizer que ele era bom? Tá falando que ele era bom falando e bonito. Sim. Sim, eu estava pensando que tu estava... Eu estava pensando... Bianca, acho que como exemplo dá para usar os apresentadores de jornais? Sim. Agora não me ocorre, mas eu queria Patrícia um exemplo de uma pessoa Poeta, bonita e que fala mal. Vasconcelos. Mas eu queria uma pessoa que é bonita e fala mal. Gente, mas tem muita gente que é bonita e fala mal. E aí acaba atrapalhando, não é a beleza que vai prender a atenção. Isso tem. Isso tem. Agora tem uma outra questão. Vocês conhecem o Trump? Donald Trump? Pois ele fala muito bem. Eu tenho assistido muito ele. Mas o cara é extremamente arrogante, antipático. E só pelo fato dele ser arrogante, antipático, ele já cria um distanciamento da audiência dele. Mas ele fala muito bem. Ele é muito bom. Ele fala
a articulação dele, a pronúncia dele, e eu já gostava do Obama. É melhor do que a do Obama ainda. Só que, ó, o cara, ele é feio e é antipático. Né? Então, assim, não adianta também. Acho que tem que ter um equilíbrio nas coisas. Fala, Jonathan. Posso seguir? Muito bem. Alguém tem mais uma pergunta? Nós temos 5 minutos. Aproveitem. Vou deixar para vocês fazerem a análise de vários depois da palestra de hoje. Bianca, veio um bom lembrete aqui. A Sabrina Sato. Bonita, mas fala mal. Pois é, pode ser. Ela tem carisma, ela é bonita, Sabrina Sato. Mas, de fato, ela chove no molhado, como se diz. Ela não desenvolve muito bem o conteúdo. E é cheia de trejeitos, de gírias. Não passa credibilidade. Ela é mais engraçada, vamos dizer assim. Ela é um outro perfil, um outro estilo de comunicação. Mais alguma pergunta? Então, pessoal... Bianca, só para finalizar, a questão da apresentação da vestimenta, se é importante... Muito bem. Vestimenta deve estar adequada ao público ou ao ambiente ou à proposta de comunicação. Exemplo, eu gosto de trazer exemplos porque daí vocês visualizam e lembram do que eu estou falando. Mais uma vez o Obama. O Obama, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Quem não conhece já deve ter visto na televisão. É um lugar bonito, não é? Clássico. O que vocês imaginam que as pessoas devem vestir para ir ao Teatro Municipal? No mínimo. Gala, pode ser gala. Até o smoking e traje vestido longo para as mulheres. Ou terno, gravata e traje social para as mulheres. Obama estava sem gravata. Obama estava de terno. Sem gravata. O público estava de gravata, mas ali a proposta de ele associou a sua vestimenta à proposta de comunicação, porque não foi ao ambiente, que era suntuoso, bonitão, lindo, chique, e não era ao público, que também estava de gravata. Era a proposta de comunicação, que era o quê? Criar proximidade, informalidade. Mas ele usa bastante gravata em solenidades. Vai ao encontro, quer dizer. Mas aí que está. Quem é o teu estilo? Qual é o teu estilo? E qual é a tua proposta de comunicação? Vou manter. Mas sempre pensando no bom senso. No bom senso. O Steve Jobs, que vocês falaram, vocês sabem por quê? O Steve Jobs é da Apple. Vocês sabem? Ele estava sempre de camisa preta e calça jeans. Vocês sabem por quê? Porque ele era uma pessoa... comigo. Steve Jobs era uma pessoa super prática. Ele não queria perder tempo quando acordava de manhã. Por isso que ele tinha só camisetas pretas e calças jeans. Mas isso tinha a ver com a proposta de comunicação dele, que era de vender um aparelho, um produto fácil, simples, prático. Então, tinha a ver também com a proposta de comunicação. Respondida a pergunta? Mas é sempre ter o bom senso na questão da vestimenta, né? Rapazes, cuidando, tirando celular, carteira, chave, chaveiro, para não ficar tudo volumoso. E meninas cuidando também, evitando decotes, barrigas de fora, microsaias, para não chamar mais atenção pela vestimenta do que pela comunicação. Certo, gente? Eu quero agradecer mais uma vez o convite para estar aqui falando para vocês. Calma lá, calma lá! E eu finalizo desejando que vocês saiam daqui refletindo mais sobre a comunicação de vocês e percebendo, olhando mais as pessoas falarem e verificando o que vocês acham que está adequado e o que está inadequado e valorizando mais a comunicação de vocês, exercendo a empatia. Finalizo com uma frase de Galileu Galilei que dizia assim:
que falar obscuramente ou pouco inteligível, qualquer um sabe, e com clareza, raríssimos. E eu desejo que vocês saiam daqui querendo falar com mais clareza. Muito obrigada.